Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre uma das disciplinas que eu tive no meu curso de nutrição. A matéria chamada Educação, Ética e Bioética em Saúde. Essa disciplina eu tive no meu quarto semestre do curso de nutrição. Então eu vou falar um pouco sobre do que se trata, do que foi que eu vi, quais os assuntos que foram apresentados. Antes de mais nada, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para saber que esse tipo de conteúdo relacionado ao curso de nutrição, sobre as disciplinas que estão presentes nesse curso, se é interessante para você, deixe o seu like e se inscreve no canal se você ainda não me conhecia, tá? Aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. Depois de clicar lá e ter garantido a sua inscrição, do lado tem um sininho que você clicando também lá, você tem a opção de selecionar para que você tenha notificações de repente aí no seu celular toda vez que eu postar um conteúdo novo, e aí você não perde realmente nada, porque eu posto muita coisa bacana e se você está aqui nesse vídeo, com certeza muita coisa que eu posto vai ser do seu interesse. Para me ajudar a falar um pouco sobre o que foi apresentado a mim como estudante nessa disciplina, eu trouxe aqui uma prova, uma avaliação teórica que foi feita em grupo, inclusive, e valia 10 e tal, a gente tirou 9, e assim, eu vou ler aqui as perguntas. Foram 7 perguntas, então você vai ter uma noção aí do que essa disciplina aborda, né? Presta sua atenção. Na pergunta número 1 tem dizendo o seguinte: a relação médico e paciente, ou entendo aqui também, nutricionista e paciente, ou seja, profissional da saúde e paciente, deve ser pautada em uma relação de confiança. Defina essa relação e descreva as etapas a serem cumpridas. Só aqui a gente já consegue ver um pouco do que, de que, primeiro, pelo nome da matéria, Educação, Ética e Bioética em Saúde, você já entende que é o que? O olhar ético da profissão de um profissional da saúde em relação aos seus pacientes, Como é que é essa relação? E nessa pergunta aqui, dessa primeira questão dessa prova aqui, você consegue ver um pouco disso, sobre a necessidade da gente ali, ainda naquele momento como aluno, entender como é que é a postura de um profissional da saúde no dia a dia ali com os seus pacientes. Pergunta 2. Qual a diferença entre privacidade e segredo profissional? Cite exemplos. Porque é aquilo, você talvez aí já tenha ouvido falar que quando um profissional da saúde está no consultório e um paciente relata sobre a vida da pessoa, alguma doença, enfim, aquilo ali, o profissional tem que ficar ali. O profissional não pode sair do consultório e ficar falando: nossa, eu conheci um paciente fulano, citar o nome, sabe fulano, filho de não sei quem, então, a pessoa tem essa doença e não sei o que, tipo assim, são coisas que devem ficar no consultório. Existe a questão da privacidade do paciente, entende? Pergunta 3. O que é prontuário? Quais seus objetivos? Que evolução esse documento sofreu com o passar dos anos? Quais os componentes necessários desse documento? Só para quem não sabe ainda, prontuário é, digamos, a ficha, as informações do paciente. Então, quando você recebe um paciente no consultório, eu estou falando consultório porque é algo mais real para mim, Eu sou nutricionista e atendo em consultório, entendeu? Então essa é a minha área de atuação. Então, quando eu recebo um paciente novo que eu nunca atendi na vida, eu preciso levantar nome, data de nascimento, coisas básicas, E aí também perguntar sobre doenças, por exemplo, familiares. Então, isso tudo fica registrado, tá? Ou em um papel, ou em um banco de dados, em um computador, enfim, em algum local tem que ficar registrado essas informações. Esse é o prontuário do paciente, até para que numa próxima consulta, no próximo retorno, você puxa lá o prontuário e aí você vai saber quem é o paciente, qual é o histórico dele ali com você, Então isso é muito importante. 4. Quando é aceitável a quebra da privacidade profissional? Lembra que teve uma pergunta falando sobre isso, Segredo profissional, privacidade. Então, tem casos em que a privacidade ali pode ser quebrada, Então, eu não vou entrar aqui em detalhes das respostas que eu dei em cada questão, que eu e meu grupo, demos. Mas tem casos que há exceções. Mas aí, por exemplo, as informações são compartilhadas, não assim com qualquer pessoa, e sim com profissionais ali da equipe, sei lá, por exemplo, no hospital, Então, as informações ali, determinadas coisas vão ser compartilhadas, Porque é de interesse que isso seja compartilhado para que a equipe saiba como
vai trabalhar com aquela pessoa, com aquele paciente. 5. Sabemos que o marketing favorece o sistema capitalista, estimulando o materialismo. Diante dos princípios éticos da ética publicitária, como podemos proceder para minimizar essa ação? Próxima pergunta, 6. Cite e exemplifique, no mínimo, 4 direitos e deveres do nutricionista presente no Código de Ética. Essa pergunta, né, acho que é o ponto principal, talvez, que eu vejo dessa matéria, dessa disciplina. Porque existe, né, o Código de Ética Profissional. Na área da nutrição, existe o Código de Ética do nutricionista. E esse material foi apresentado ali pra gente como estudante nessa disciplina. Então é algo muito importante, porque existe o Código de Ética, mas em que momento você fica sabendo que isso existe, né? Para que não reste dúvidas de que você não ficou sabendo. Então é importante que em algum momento da graduação haja algum professor ou em alguma disciplina, né? E isso tem que ser dado, para que não reste margem para que alguém se forme e nem saiba que existe um código de ética da sua profissão, né? Então, essa matéria foi a responsável por apresentar o código de ética do nutricionista, a existência desse documento para a gente, né? Ali naquele momento como estudantes de nutrição. E como vocês puderam perceber na pergunta, existem nesse código, né, de ética do nutricionista direitos do nutricionista e deveres do nutricionista. Literalmente, gente, é como se fosse uma cartilha. Boas maneiras ou condutas profissionais que você deve se pautar para você evitar ter condutas falhas, condutas equivocadas perante ao que se considera ético, entendeu? Então, é, digamos, um consenso. Olha, um consenso do que você como nutricionista tem direito e tem dever, né? Então, é muito importante. Inclusive, né, o documento que tinha na época da minha graduação, hoje em dia, depois de formado, esse documento já foi atualizado. Ou seja, ele era um documento de um jeito, obviamente que muita coisa se manteve, mas algumas coisas foram atualizadas, editadas, entendeu? Então, mesmo depois de formado, você tem que ficar como um profissional atento e atenta para quando esse documento for ali, né, sendo atualizado, você ficar ciente das atualizações, das alterações, né? Para que você não fique naquele documento lá que você viu uma vez só, mas ele já não está valendo mais. Determinadas coisas que você leu na época já não estão valendo mais. Então você tem que ficar sempre ciente quando houverem essas atualizações aí. Pergunta 7, que foi a última, né? No Código de Ética do Profissional Nutricionista é citado a relação do profissional nutricionista com outras esferas. Quais seriam essas esferas? Bom, então, como eu disse, né? Essa prova com essas perguntas aí foi para dar uma noção do tipo de conteúdo que é abordado nessa disciplina. Creio que com o que foi levantado aqui você já deu para ter uma noção. Então, basicamente, uma disciplina que não foi assim difícil, uma disciplina tranquila de ser levada, né? E o ponto alto, como eu disse, foi isso, né? Essa noção de que, como profissional, você tem direitos, você tem deveres, você passa a ser um profissional que tem condutas a serem cumpridas. Caso contrário, você fica passível de ser chamado a atenção, enfim, né? Ter algum tipo de penalização. Isso, gente, é em qualquer profissão, tá? Então, existe a ética pessoal e existe a ética do profissional nutricionista, né? Então, se você gostou das informações, deixe o seu joinha aqui embaixo se você ainda não havia deixado. Nos comentários, me escreva o que você achou, se eu consegui te entregar informações que você se interessou e gostou de saber, escreva que eu quero saber. Se você já cursou essa disciplina e quiser fazer algum comentário a respeito de algo para complementar, inclusive sobre o assunto aí, também se pronuncie aqui embaixo. Na tela eu deixo as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá. Peço que você compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que possa se interessar, principalmente aí eu acredito pessoas que estão prestes a iniciar o curso de nutrição ou que acabaram de começar e de repente, né, por ainda não terem pegado essa disciplina, vai ser tão interessante essa pessoa já ficar sabendo com antecedência do que esperar quando tiver uma disciplina que a pessoa for cursar, talvez com um nome diferente, né, mas que seja com essa proposta, né, da questão ética profissional. Na descrição eu deixo o link da playlist que nós temos aqui chamada Profissão Nutricionista, justamente sobre assuntos sobre o curso, inclusive sobre várias outras disciplinas
que já estão lá também, e sobre a profissão também. Então é isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Já aqui na tela vai aparecer uma foto minha também, que você pode clicar para realizar a sua inscrição se você ainda não fez isso. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.